Participação. Tá, como eu vi agora aqui na live, né? O vídeo lá que mostrou a referência de Monty Python. Aí eu fiquei com vontade de assistir algo relacionado a Monty Python. Aí eu achei aqui o vídeo do canal Piuí sobre o filme Em Busca do Cálice Sagrado. É o melhor filme de comédia da história. Eu não sei se é o melhor, mas é incrível. Nossa senhora, que filme bom. É muito bom. Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Jim Carrey, Ed Murphy, Steve Martin. Todos esses comediantes são muito influentes e tem muita gente que conhece esses caras. Porém, eu vou te dizer um negócio. Tem um grupo britânico de comédia que poucas pessoas conhecem, especialmente aqui no Brasil, mas que são tão influentes ou mais. Pô, eu conheci Monty Python na faculdade, na casa de um amigo que ele me apresentou. Cara, eu rachava de rir. É uma comédia tão nonsense, tão sem sentido. Eu fiquei tão feliz de conhecer esse grupo, que é muito foda. Esses caras são fodas. Estamos falando de Monty Python, que talvez você nunca tenha ouvido falar, não saiba o que é, mas fique tranquilo porque hoje a gente vai poder te apresentar Monty Python e falar sobre um dos grandes filmes de comédia de todos os tempos. Então se aquieta aí que tá começando mais um Filme Stop no canal Piuí, hoje sobre Monty Python Em Busca do Cálice Sagrado. Canal Curto. Piuí, em Curto busca sim. do like sagrado. Deixa eu ver aqui. Deixei meu like. Monty Python foi um grupo de comédia britânico formado em 1969 com os integrantes John Cleese, Graham Chapman, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin. E lá, desde o início, quando eles fizeram a série de televisão deles, eles tinham várias sketches que eles trabalhavam. Mas uma coisa sempre ficou muito clara, eles tinham um estilo de humor meio nonsense, com coisas que eram realmente bizarras que aconteciam do nada. E o Miguel comentou sobre uma série de TV, isso porque esses caras eram todos comediantes, tinham seus trabalhos individuais antes de se unirem, porém o sucesso realmente chegou para essa galera quando eles se uniram e fizeram um programa de TV Monty Python's Flying Circus, exibido pela BBC. Monty Python's Flying Circus. O programa tinha várias esquetes de humor, como o Miguel comentou, e tinha essa particularidade da ironia, da sátira sempre muito presente e também trazia alguns elementos novos, como a ilustração, a narração. Isso daqui virou a marca registrada do Monty Python. Até que eles usam no filme. É muito bom. Eu li, tá. Tá bom, qualquer coisa, eu já anoto aqui, eu dou uma olhada Então depois. era um programa diferente do habitual, Sem que problemas. fez um grande sucesso. Foi o Zorra Total do pessoal lá. Ok. Realmente fez muito sucesso e é bacana você analisar alguns desses curtas hoje em dia. Talvez alguns deles A comparação não foi boa. Pô, o Zorra Total foi foda. vocês conheçam. Por exemplo, como é o caso da piada mortal, que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial, uma piada que era tão engraçada que matava os soldados. De tanto rir, né? E se hoje em dia você abre a sua caixa de e-mail e tá cheio de spam, ou você recebe um monte de mensagem que não quer no seu celular, saiba que esse uso da expressão spam também surgiu com Monty Python em uma sketch onde o pessoal queria comer alguma coisa diferente, mas a loja só oferecia spam. Could I have egg, bacon, spam and sausage without the spam? E se você é uma pessoa que anda engraçado, fique sabendo que você pode fazer parte do Minister of Silly Walks. Pois isso é muito bom, pô. Eles foram essenciais para essa construção que a gente tem hoje do que é o tal do humor britânico, um humor que se apoia muito em sátiras, em ironia, em algumas piadas literais e que não é tão bem quisto por muitas pessoas, mas que fez muito sucesso na Europa. Porém, Monty Python só foi estourar mesmo no mundo inteiro logo depois de eles encerrarem a sua série de TV em 1974 e aí sim se unirem em prol de um roteiro e de busca de investidores para fazerem o seu primeiro filme original. Monty Python já tinha um filme, mas ele era um apanhado de sketches que já haviam sido feitas e já tinham ido ao ar. Agora a história era totalmente original e foi assim que nasceu aquele que é considerado por muita gente como o maior filme de comédia de todos os tempos.
Sim. Olha, para alguns é o maior, para outros é o segundo maior, o sexto maior, mas assim, em quase todas as listas ele tá pelo menos no top 10. É um dos Juntamente maiores. com Gente Sempre. Grande e Norbit. Aí é foda. Aí não dá. Lançado em 1975 com o roteiro de todos envolvidos no Monty Python. Então, antes quando eu falei de vários nomes, eles também escreviam e atuavam. E a direção era do Terry Jones e do Terry Gilliam. E uma coisa curiosa é que esses dois nunca tinham feito ainda um filme. Foi a primeira vez que eles estavam trabalhando com um longa-metragem. Depois eles acabariam ficando conhecidos aí, o Terry Jones pelo filme O Labirinto, que tem o David Bowie, e o Terry Gilliam por filmes como Brasil e 12 Macacos. Brasil não é não fez o país, ele fez um filme, tá? Ah, sim, importante falar isso, né? Ah, tá. Entendi. Monty Python em busca do Obrigado por pontuarem, porque senão ia ficar confuso mesmo. Cálice Sagrado começa em 932 d.C. e mostra o valente rei Arthur cavalgando. Na verdade, ele não tá cavalgando sim, ele tá com um cidadão atrás dele batendo um coco porque faltou orçamento pro filme e eles tiveram que substituir os cavalos por pessoas batendo cocos. Isso acaba virando uma piada no filme, né? Uma das grandes piadas do filme, diga-se de passagem. E é assim, cavalgando, que o rei Arthur chega até um castelo e pede pra falar com quem manda naquela situação, entendeu? Só que aí, os guardas que estão conversando com ele estão meio de sacanagem, não estão querendo chamar o cara, e eles começam a se questionar como que o rei Arthur conseguiu cocos naquela região, porque ali não existem cocos, entendeu? Não é uma região tropical. Essa piada é muito boa. E aí o rei Arthur fala, não sei, de repente foi uma andorinha que trouxe. E aí os guardas, em vez de deixar ele falar com o dono, começam a discutir que tipo de andorinha que trouxe esses cocos, entendeu? Se foi uma andorinha europeia, uma andorinha africana, qual a velocidade que essas andorinhas voam para ter trazido o coco até ali. A swallow may fly south with the sun. Are you suggesting coconuts migrate? E chega um determinado momento que o rei Arthur simplesmente enche o saco de ouvir a discussão deles e segue a sua vida cavalgando, obviamente. Mais à frente ele encontra dois camponeses e se proclama o grande rei da Inglaterra. Eles estão usando a versão legendada, né? A versão original. Mas a versão dublada desse filme também é incrível, tá? Bretões que derrotou os saxões, ele é o rei daquela terra. E aí os dois camponeses falam, bom, você não é rei de nada, aqui a gente vive uma sociedade anarco-sindicalista, então a gente decide as regras aqui. Mas o rei Arthur fala, não, eu sou o rei disso aqui porque eu fui nomeado rei. Aí perguntam, quem que te nomeou como rei? Ele fala, a Dama do Lago. Ela atravessou o lago com sua espada Excalibur e alcançou até a mim, e assim eu virei rei de todos. That is why I'm your king. E aí o camponês fala, olha, eu acho que uma apresentação aquática dessa não deveria te tornar rei, tá? Eu acho que isso não é o suficiente. I mean, if I went round saying I was an emperor, just because some moistened bint had lobbed a scimitar at me, they put me away. E mais uma vez ninguém levou o rei Arthur a sério, então ele pegou o seu cavalo e seguiu em frente. Tem uma parte aqui que tá o camponês e tá a mãe do camponês também. E a mãe é interpretada por um dos principais do Monty Python, que ele sempre interpreta mulheres. Ele sempre faz os personagens mulheres. Ele faz com uma voz muito tosca, tipo... É muito engraçado. Pena que eles não mostraram no vídeo. Mas é muito bom, é muito genial. Floresta, ele é abordado pelo perigosíssimo Cavaleiro Negro, que fala pra ele que ele não vai passar a não ser que ele vença um duelo contra o Cavaleiro. E nesse momento eles começam essa batalha. Uma épica batalha. O Cavaleiro Negro é imponente, ele começa a lutar e tal, porém o rei Arthur é muito habilidoso e consegue amputar um braço do Cavaleiro Negro. Isso. E nesse momento ele Guarda a espada, né? Ele guarda a espada, eu ganhei Ganhei. essa batalha. Porém o Cavaleiro Negro não desiste. Here's but a scratch. É só um arranhão. Ele pega a sua espada e continua a batalha. E o rei Arthur faz o quê? Amputa o outro braço do Cavaleiro Negro. E aí o rei Arthur bota a espada no chão, assim, e tudo mais, como quem diz, poxa, foi uma honra lutar com você, mas eu venci, falou. Porém, o Cavaleiro Negro não desiste, ele dá uma cabeçada no rei Arthur. Dá um chute. Come on then. What? E o rei Arthur, então, amputa uma outra. Ai,
Ai, cara, é muito da perna besta, dele. mano, é muito bom. Cara, e nesse momento tem uma coisa que é maravilhosa, que eu sempre gosto em filme, que é quando aparece um boneco fingindo ser uma pessoa. E aqui é um boneco de pano muito falso. E o Rei Arthur não acredita no que ele tá vendo. Então ele fala assim, pô, você vai fazer o que agora? Você vai sangrar em mim? What are you gonna do? Bleed on me? I'm invincible! Mas o Cavaleiro Negro não desiste, com uma perna ele vai atrás e o Rei Arthur então amputa essa última perna. E aí, assim, sem os 4 membros, o Cavaleiro Negro assume que de fato foi um empate essa batalha. Foi um ótimo empate. All right, we'll call it a draw. Cara, essa é uma cena maravilhosa desse filme, maravilhosa. Pra mim é um dos grandes momentos do cinema de comédia. E o que é muito legal é que, historicamente, esse personagem, o Cavaleiro Negro, ele costuma ser uma grande ameaça de obras épicas. Sempre tem esse cidadão que vai estar com uma armadura toda preta, que ele é muito poderoso, etc. Tem que ter a foto do The maneira Witcher. como o Monty Python trata isso mostra bem como eles tratam tudo, que é satirizando as coisas. Quero que as más línguas se fodam. Então aqui, o que é sério acaba virando uma grande piada. O Cavaleiro Negro vira um bosta, da mesma maneira que o Rei Arthur não é respeitado por ninguém, entendeu? Até porque Isso. o Monty Python sempre teve esse estilo, tá ligado? Pô, como é que são as lendas arturianas, tudo que é incrível, a espada, Excalibur que veio do lago, mas eles não levam isso a sério, eles acabam zoando esses fatos. Strange women lying in ponds, distributing swords is no basis for a system of government. Então, o Cavaleiro Negro, que era super sério, e em várias lendas arturianas aparecer sendo um grande herói, aqui ele é uma figura patética. E eu gosto muito que o Monty Python adota isso pra si também, esse negócio de assim, bom, vamos zoar isso aqui e vamos fazer ser tosco se for necessário, entendeu? A tosquice até hoje funciona bem na comédia. Sim. Quando você não tem, às vezes, orçamento, você acaba adotando alguma coisa um pouco mais tosca, mas que funcione. E Monty Python fez isso com a piada dos cavalos, porque de fato eles não tinham dinheiro para ter os cavalos na produção. Então eles substituíram por 2 pedaços de casca de coco. Isso mostra bem como em Monty Python tudo é satirizado, mas eles sempre levam tudo muito a sério. Então o cara cavalgando com cocos é uma coisa séria o filme inteiro, entendeu? Eles tratam como se eles realmente estivessem cavalgando, e aí não tem como a gente não achar engraçado. Whoa now! Avançando um pouco mais, Arthur encontra em outro vilarejo um pessoal tentando queimar uma tal bruxa. Todo mundo acusa aquela mulher que era uma bruxa, ela tem cena. um nariz grande, ela A cena da bruxa, pra mim, eu acho que é a melhor cena do filme. Pô, junto com os guerreiros que falam Ni e com o Cavaleiro Negro, a bruxa. É uma cena incrível, pô. É incrível. tem uma É berruga, lindo. ela tem um chapéu e tal. E o Sir Bavadar pega e fala assim, bom, mas como é que vocês sabem que ela é uma bruxa? Aí eles falam, bom, ela tá com um chapéu, ela tá com um nariz e tal. Ah, mas o nariz é falso. Mas ela tem uma berruga. Não, mas isso não quer dizer que a pessoa é uma bruxa. E aí um camponês pega e fala, ela me transformou numa salamandra. Well, she turned me into a newt. E aí eles olham pro cara, o cara não é uma salamandra, e ele conclui que, eu melhorei. I got better. E o Sir Belvedere, vendo a situação, decide que ele vai, botar um pouco de razão na consciência dessas pessoas. Então ele fala assim, gente, se vocês estão querendo queimar essa mulher, a gente precisa primeiro provar que ela é uma bruxa. E como que a gente faz isso? E aí ele inicia o seu raciocínio. As pessoas queimavam bruxas. E as bruxas, de Que é um ótimo raciocínio, fato, tá? pegavam fogo. Por que elas pegavam fogo? Do que será que elas eram feitas? Madeira! Wood. De madeira, talvez elas fossem feitas de madeira. E madeira é uma coisa que boia. O que mais boia? Pequenas pedras. Very small rocks. Não, pequenas pedras também, mas o que mais boia? Um pato. A duck. Então o Sir Belvedere desenvolve o seu raciocínio de que se a bruxa tiver o mesmo peso de um pato, então ela seria feita de madeira. E aí sim, eles poderiam chegar à conclusão de que ela era uma bruxa, né? Ela seria Perfeito. queimada. Yes, Perfeito. science. Então eles levam essa mulher, supostamente uma bruxa, até uma balança. E você, como espectador, pensa assim, bom, ela vai sobreviver, é óbvio que ela vai ser mais pesada do que um pato, né? Porém não, quando eles botam na balança, ela tem exatamente o mesmo peso de um pato, o que revela que sim, ela era uma bruxa. E eu adoro a reação dela, que ela diz assim, bom, eu fui vencida, daí ela fala assim, confessa. It's a
E assim, você olha pra esse bagulho e fala, mas qual que é a lógica disso? Por que isso aqui seria engraçado? Isso é muito idiota para ser engraçado. Daí você vai investigar a história e descobre que eles realmente faziam isso no passado. Eles caçavam algumas mulheres que supostamente eram bruxas, mas eles tinham que fazer testes. Eles chamavam de trials, para descobrir se ela era realmente uma bruxa. E eram coisas desse nível, entendeu? Joga ela na água. Se ela boiar, ela é bruxa, só pode ser bruxa. Se ela afundar, bom, ela morreu, mas assim, prova que ela não era uma bruxa, entendeu? Esse negócio realmente tá na história. Isso simplesmente não é possível. E boa parte do humor de Monty Python vai requerer que você conheça a história e conheça várias das referências que eles estão fazendo ali. Então pode ser que você, que não conhece essas histórias, fique boiando e não ache engraçado. Exactly. Esse filme também tem um lance meio bizarro que meio que quebra a quarta parede, porque em certo momento aparece um jornalista dos tempos atuais, anos 70 e tal, e ele tá contando a história do Rei Arthur, Nossa, eu como me ele esqueci funcionava e dessa tudo parte. mais. Daí a gente pensa, pô, mas como é que é isso? É um documentário no meio do filme? O que tá acontecendo? Mas o mais bizarro é que ele está apresentando a história do Arthur quando um cavaleiro passa por lá e corta a cabeça dele. Procura aí, se achar, eu dou uma olhada. Mas assim, isso não parece fazer sentido, no final vai fazer um pouco mais, mas a gente explica depois. Sim. O Sir Bedivere acaba se unindo ao rei Arthur, assim como outros guerreiros. São eles Lancelot, o Bravo, Galahad, o Casto, Robin, o não tão bravo quanto Lancelot. E ainda tem um sexto membro que acaba não aparecendo aqui no filme. E juntos eles são os Cavaleiros da Távola Redonda. Eles se reúnem e vão para Camelot, que é o grande palácio deles, o castelo deles. E quando eles estão indo para lá, a gente vê um trecho musical mostrando como é que é Camelot e tal. E aí eles cantam, dançam, falam que é super divertido, eles comem porco, eles comem geleia e tal. Só que daí o Arthur chega à conclusão que Camelot é um lugar meio chato e eles não vão para lá não. No, on second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place. Isso acontece do nada, assim como também acontece do nada uma aparição de uma figura divina que vai chegar para eles e vai avisar qual é a missão desses homens na Terra. Que é o quê? Encontrar o cálice sagrado. The quest for the Holy Grail. Oh, that's why they call it that. E como eles têm essa conversa com Deus, eles têm uma missão divina. Então Sim. eles vão em busca do cálice sagrado. E assim que eles partem em viagem, eles dão de encontro com um castelo francês. E os franceses lá dentro não querem deixar eles entrarem, porque lá, supostamente, segundo os franceses, tem o cálice sagrado. E o Arthur fala, não, eu estou numa missão divina, eu tenho que entrar aí. E aí os franceses falam, não, vocês não vão entrar aqui coisa nenhuma. E aí você vai ver uma coisa meio bizarra se você não estiver prestando atenção, que é os franceses sendo extremamente idiotas. A velha rixa, né, de ingleses e franceses. What a strange person. Você fala assim, pô, por que eles estão sendo assim? Meio bobalhão, meio desenho animado. É porque os britânicos e os franceses têm uma rixa histórica de anos e anos e anos. Então sempre que um francês é retratado nas obras do Monty Python, vai parecer que ele é um bobalhão. I'm French. Why do you think I have this outrageous accent, you silly king? Pra você que não entendeu, é tipo brasileiro com argentino. Exatamente. Inclusive, Igual. existe uma discussão, né, no futebol mundial de que a maior rivalidade não é Brasil e Argentina, mas sim Inglaterra e França. Brasil e Argentina foi uma coisa que acabou ficando popular aqui na América do Sul, especialmente por conta da Rede Globo, mas a realidade é que no mundo inteiro a disputa França e Inglaterra é muito mais levada em consideração como a maior e não por causa de futebol, e sim por essas questões históricas. Entendi. Fato é que aqui os franceses não perdem tempo e começam a arremessar coisas nos ingleses. E quando eu digo coisas, eu tô falando até mesmo de animais, assim, eles arremessam vacas nos franceses. eles Até uma começam a vaca de jogar- plástico eles mandam. A vaca é o melhor. É claramente um boneco de vaca. Jesus Christ! Eles começam a jogar todas essas coisas e os ingleses, sem saberem o que fazer, eles armam um plano. Que é o quê? O coelho de Troia. Basicamente a mesma ideia do cavalo de Troia, sim. porém eles fazem um coelho gigante. Então eles pegam esse coelho, botam Essa cena também é boa. ele na entrada do castelo e os franceses caem nessa armadilha. O problema é que o articulador do plano dos ingleses, o Sir Bedivere, se esqueceu que eles precisariam ter entrado no coelho gigante para aí sim surpreender os inimigos lá dentro, entendeu? Who leaps out? Lancelot, Galahad, and I. Leap out of the rabbit.
Então o coelho foi entregue vazio, o pessoal ganhou um presente e depois eles ainda arremessaram esse presente contra os ingleses. Pô, ainda bem que eles não entraram então, né? Na sequência, o Arthur tem uma ideia muito boa, que é ele se separar e cada um procurar num canto. E o Sir Robin, que é meio covarde, acaba encontrando um cavaleiro com 3 cabeças. E aí essas 3 cabeças começam a discutir entre si e ele aproveita isso para escapar bravamente. Na sequência, Galahad, o casto, vê a imagem do cálice sagrado em cima de um castelo. Ele vai até esse castelo e lá ele encontra várias mulheres. Exatamente, ele chegou num castelo que é habitado somente por mulheres jovens e belas. Ai, meu Deus, elas não eram virgens também? Eu acho que ela tinha isso, cara. Minha nossa senhora. Essa cena, quando aparece no filme, eu fico sem reação. Eu fico, meu Deus. Meu Deus, o cara tá no paraíso, pô. O que vai acontecer? Mulheres que, como elas mesmas dizem, estão cansadas de viver uma vida que consiste apenas em tomar banho, se secar, ficar cheirosas e produzir lingeries sensuais. Bathing, dressing, undressing, making exciting underwear. E o Galahad, como diz o nome, ele é casto. Ai, o Galahad, ele não gosta, ele não pode, ele... Eu me lembro. Ou seja, ele não pode fazer o ato sexual, entendeu? Ele tem que se manter puro. The pure. Então ele fica naquela tentação o tempo inteiro. E aí elas começam a provocar o Galahad das piores maneiras possíveis. E aí o filme entende que isso aqui tá ultrapassando o limite, que essa piada tá ficando um pouco sexualizada demais. E aí a personagem Zut olha pra câmera, quebra a quarta parede e fala: a gente tá se passando demais? Essa cena não tá muito exagerada? Do you think this scene should have been cut? We were so worried when the boys were writing it. E aí vários personagens do filme vão tendo suas reações. E eu acho isso muito engraçado, porque o filme é de 75. Em 75 eles já sabiam que essas piadas sexualizadas, especialmente com mulheres, podem ficar um pouco datadas, né? Isso. É impressionante. Entretanto, até hoje tem gente que não sabe disso, né? E o Michael Bay tá aí pra provar, fazendo em todos os filmes sempre uma mulher totalmente sexualizada. Quer saber? É disso que eu gosto. Ele ficaria um tempão sendo torturado até que ele pensa assim: ah, quer saber? Já tô aqui mesmo, vou aproveitar, né? E nesse momento aparece o bravo Sir Lancelot e resgata ele. E eu acho muito boas as reações, porque o Galahad, ele tava se mantendo casto o tempo inteiro. Mas em certo momento ele entendeu que ele queria ficar ali. Aí quando o Lancelot leva ele, o Lancelot fala assim: você tem que sair daqui, elas são muito cruéis. E ele fala assim: eu acho que não. In terrible peril. Look, let me go back in there and face the peril. No, it's too perilous. E esse filme aqui é um apanhado de várias sketches com os personagens ali. Tem ali um fio condutor, que é buscar o cálice sagrado, mas a gente vai ver cada personagem vivendo uma sketch. Então é o Galahad, o casto, tendo que lidar com mulheres sexualizadas ali. After the spanking, the oral sex. É o Beverdare tendo que lidar ali com os camponeses burros. Então tem vários segmentos, várias pequenas sketches que vão guiando o filme, né? No entanto, vale a gente mencionar que apesar de ter várias dessas sketches engraçadas, esse aqui é um filme dificílimo de se recomendar pra alguém assistir, ainda mais hoje em dia. Infelizmente. Ele tem vários momentos que fazem com que a trama pareça um pouco perdida demais. O próprio historiador que aparece morrendo e que tem uma explicação que depois a gente vai comentar, ele é um ponto Aparece os policiais depois investigando. totalmente perdido no meio desse filme. O que tá acontecendo aí? E ainda tem algumas outras cenas que eu acho que são um verdadeiro empecilho para que alguém entre nesse mundo de Monty Python, tá? Esse filme aqui a gente nem comentou, mas ele começa com 3 minutos de créditos de abertura e algumas piadas rolando em texto sobre os próprios créditos. Então eles falam que o pessoal que estava fazendo os créditos de abertura começou a escrever um monte de bobagem e acabou sendo todo mundo demitido. E por conta disso eles foram substituídos por lhamas treinadas, por outro pessoal e tudo mais. E aí eles falam assim, é por isso que mudou tanto os créditos da metade. É nessa cena que tem a musiquinha irritante. Não é irritante, mas... metade do início pra metade pro fim, entendeu? Então eles começam a piscar várias cores e tudo mais. É uma piada que rola ali, é muito chata e não tem como ser cortada, porque ela faz parte do filme. Então se você for assistir esse filme na Netflix, antes de ele começar, você vai ter ali 4 minutos de créditos de abertura e de uma piada que funcionará pra pouquíssimas pessoas. Se você for assistir, vai por mim, pode pular. Foda-se.
Assim, tem uma piadinha ou outra que você pode dar uma risadinha, mas de forma geral não vale a pena não, tá? E ainda você corre o risco de ficar tonto, porque começa a mexer essas cores aqui na tela, é complicado isso, tá? Nossa. E como a gente tá falando na trama, tem Inglaterra, tem França, tem todo o contexto histórico, tem questões de religião e tal, tem muita coisa nesse filme. Então, assim, tem que ter um conhecimento, às vezes, meio grande pra... Nossa, eu tinha me esquecido dessas cenas, pô. Os caras que batem a cabeça na tábua. E a questão da peste. Porra, é muito bom. conseguir pegar cada referência que eles estão falando. O texto inteiro tem referências. Então, se você não conhece o que eles estão falando, realmente você pode ficar um pouco perdido, né? Fora isso, Monty Python também tem momentos em que o humor fica completamente nonsense. Ele não faz sentido. E não tem, tipo, referência que você tá perdendo aí, não. É só idiota mesmo. Só não faz sentido mesmo, e isso acontece num dos momentos mais lembrados desse filme, que é quando Art tá acabando de cara com os cavaleiros que dizem Ni, que são um grupo de cavaleiros que atacam as pessoas dizendo Ni. Ni! Ni! Que sentido que isso faz? Nenhum. E não é pra fazer. É realmente pra ser idiota, entendeu? Aquela figura alta, imponente, poderosa, falando com uma voz fina, gritando Ni. We are the knights who say... Ni! No, not the knights who say Ni. The same! Só que eles realmente conseguem assustar o Rei Arthur e seus companheiros, que ficam completamente extasiados com os gritos de Ni. E aí eles falam, mas a gente quer passar, como é que a gente pode passar? E aí os cavaleiros que dizem Ni falam pra eles assim, ó, a gente quer um canteiro de arbusto. We want... a shrubbery! Que sentido que isso faz? Nenhum! É só pra ser idiota mesmo. E aí eles vão atrás de um canteiro de arbustos, mas uma senhora não quer dizer pra eles onde eles conseguem isso. Então eles começam a torturar ela. E como eles fazem isso? Falando Ni! Ni! No, it's not that, it's Ni! E aí vem um vendedor de arbustos do nada e fala, que mundo estranho que vivemos. Pessoas gritando Ni para a senhora. Oh, what sad times are these when passing ruffians can say Ni at will to old ladies. Cara, entende? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas é tratado com seriedade, é muito bem atuado e a gente acaba rindo, não tem o que fazer. Os cavaleiros que dizem Ni são um ícone do cinema de comédia. Eles voltam lá pros cavaleiros que dizem Ni e entregam o canteiro de arbustos. E eles falam, legal, mas agora a gente não é mais os cavaleiros que dizem Ni, agora somos os cavaleiros que dizem Ai, cara. É muito idiota. Essa parte é muito idiota, tá? Chega até a afastar algumas pessoas. Fato é que o Arthur fica muito bravo com isso aí. Ele pensa, bom, fui lá buscar um canteiro, vocês não estão deixando a gente passar e tal. E aí ele vai lá e no meio da fala ele manda um it. E aí eles descobrem que it é a fraqueza dos cavaleiros que dizem Ni. E aí eles ficam falando it um pro outro e tal. E os cavaleiros que dizem Ni ficam agonizando de dor. E daí eles se escapam. Boa. E é isso aí. O único cavaleiro que não estava com eles era o tal do Lancelot. Ele estava em outra missão. E em paralelo a isso, a gente vê um rei que quer casar o seu filho com uma mulher... Essa cena, na minha lembrança, ela era no início do filme. Quando eu reassisti, é que eu me toquei que ela era mó depois. E a cena que é de uma agressão tão forte. Que é filha de um dono de Meu terras Deus e tal. do céu. Cara, só um comentário que eu adoro, que ele começa a tentar explicar pro filho dele por que ele precisa casar. E daí ele tenta explicar pro filho dele que o pântano não é um bom local pra eles estarem, entendeu? Mas ao mesmo tempo, ele não quer assumir que é ruim. Então o filho dele fala assim, poxa, mas o pântano não é muito bom, né, pai? Não sei o quê. Ele fala assim, não, o pântano... Uma vez a gente construiu um castelo e ele sucumbiu. So I built a third one. That burned down, fell over, then sank into the swamp. But the fourth one... Mas agora nós estamos aqui nesse castelo que está em pé e é todo seu, meu filho. Só que o filho não quer castelo, o filho não quer casar, ele quer cantar. E quando ele vai começar um musical dele, o pai dele manda falar, não, para, não quero ver isso aí não, tá? Fica aqui, eu vou lá no casamento. E ele fala assim, guardinha, cuida do meu filho, não deixa ele escapar. Só que os guardinhas são os dois imbecis do caralho que não entendem nada que o cara tá falando, entendeu? E essa cena, cara, ela é extremamente longa, mas eu não consigo não rir, tá ligado? É muito engraçado ele tentando explicar pros guardinhas e os guardinhas não entendendo nada. And make sure he doesn't leave. What?
Make sure he doesn't leave. The prince? Nessa cena, eu acho que muita gente realmente desiste de seguir em frente. Porque são assim, olha, alguns minutos do cara falando assim, não, você deixa o meu filho aqui e quando eu voltar, você permite que ele saia. Aí o guarda fala assim, tá, então eu deixo seu filho sair, quando você chegar... Não. Você deixa o meu filho aqui e quando eu chegar... E eles ficam nessa repetição por muito tempo. E eu entendo perfeitamente quem abandona. Eu adoro que depois de explicar tudo e eles entenderem, aí o cara abre a porta, vai embora e os guardas vão atrás. All quite clear, no problems. Right. Fato é que esses guardas são tão inúteis que não percebem que esse garoto começa a escrever uma carta, e essa cena de fisicalidade é maravilhosa. Ele pega a carta, começa a escrever assim, pega, bota numa flecha, e atira a flecha, e vai parar lá no cavalo do nosso querido Lancelot. E aí nessa mensagem tá dito, ó, fui sequestrado pelo meu pai, ele tá me obrigando a casar, não quero casar. E o Lancelot é o bravo, ele é um guerreiro habilidosíssimo, então ele fala assim, não, eu vou salvar essa princesa. Ele achou que era uma princesa. Então ele vai até esse castelo, e os outros dois guardas que estão lá enxergando o Lancelot vir não percebem a habilidade que ele tem e de como ele fato rápido é uma atacar. princesa, né, pô? Nossa, essa cena eu acho que é a mais conhecida desse filme, porque ela é usada em vários memes e tal, e é uma cena muito boa. Ah, mas eles filme pularam. tem essa parada de fazer o que você não Aí é espera. paia. Então a gente vê o Lancelot lá no fundo, ele tá lá no fundo, corta pros guardas, ele tá lá no fundo, corta pros guardas, corta de novo, ele tá ali na porta já matando os guardas. E ele entra no casamento chacinando geral, ele mata todo mundo. Aí você pensa assim, tá, mas o Lancelot não é o herói e tal. E aí é uma outra referência, porque é o seguinte, nas histórias originais arturianas, o Lancelot, ele é encarado como essa figura brava, que luta bastante e tudo mais, só que ele também é meio sádico, ele acaba matando demais. E aqui ele mata, sei lá, umas 30 pessoas. E a graça é justamente, se você tem essa referência, você vai perceber que ele mata gente que não tinha necessidade nenhuma de matar. Então tem uma pessoa aleatória, uma senhorinha carregando frutas, ele mata a senhorinha, não importa, entendeu? E ele chega até o quarto do príncipe lá e fala, ah, você não é princesa? Não, eu sou um príncipe. E ele fica até meio decepcionado, que ele achou que era uma princesa e tal. E nesse momento aparece o pai do garoto, começa a falar pro Lancelot e tal, olha, Lancelot, você é muito bravo, você é da Távola Redonda, então você não... Você matou o pai da noiva, né? E agora a noiva não tem pai e tal. Eu acho que eu vou assumir como pai dessa noiva e você casa com ela. E eu pego as terras. E ele começa a fazer toda essa negociação, o rei, e ele pensa assim, bom, já que eu tenho um novo filho, que é o Lancelot, eu posso matar meu antigo. E ele pega e joga o filho dele castelo abaixo. When I'm in this idiom, I sometimes get a bit sort of carried away. Gênio. Bom, o Lancelot não quer ficar naquele castelo ali porque ele tem uma missão que é buscar o cálice sagrado. Então aparecem os companheiros dele e ele acaba escapando ali de uma maneira heróica. Ele não pode só sair pela porta da frente. Só se lembrava. Dramatically, sir? Dramatically! Bom, mas fato é que eles se juntam, falam com o velho sábio fala, vocês têm que encontrar um feiticeiro. Esse feiticeiro tem informações de onde Nossa, encontrar cena o do cálice feiticeiro. sagrado. Eles chegam até o feiticeiro, que fica fazendo show off o tempo inteiro, botando fogo nas coisas. Cara, esse feiticeiro é demais, porque ele é muito poderoso, ele quer mostrar o poder. Então ele explica pros caras que existe uma caverna que revela a localização do cálice sagrado. Porém, a cada frase que ele faz, ele tem que dar uma demonstração de poderes. Então ele fala assim, existe aqui uma caverna, e daí ele joga fogo no negócio. E o nome dele é imponente, tão imponente quanto ele. There are some who call me Tim. Fato é que, além de ser imponente, ele tem informações. Então eles vão até a caverna, mas para entrar nessa caverna eles têm que passar É o Mago Tim, pô. É o Mago Tim. Não tem como, cara. É incrível. aquela fera maldosa, a fera imparável, a fera que mata todos os homens que chegam lá. E essa fera é um coelhinho. Aí o Arthur fala, pô, você tá me zoando, esse coelho aqui não faz nada e tal. Vai um cavaleiro, acaba sendo atacado por esse Nossa, coelho. o coelho. Essa cena é traumatizante, tá? Se eu assistisse esse filme quando criança e visse essa cena do coelho, eu me traumatizava. Ia ficar que nem o Julius. Que simplesmente destrói o cara. Jesus Christ!
E o grupo, nesse momento, fica assustado, mas, cara, eles vão tentar acabar com essa criatura, só que não dá. Esse coelhinho é imparável. É o Pernalonga. É o Pernalonga, eles precisam sair dali escondidos. E aí eles só conseguem derrotar essa criatura quando eles utilizam a sua maior arma, que é a granada sagrada de mão. Vai tomar no cu. Aparece dois pares desse com a granada filme. Essa granada ficou tão icônica que foi usada até em outros filmes, pô. A referência mais recente que eu me lembro é de Jogador Número 1. Mão, Mas é abrem muito a foda. Bíblia e começam a ler como é que usa, versículo tal e tal. E aí, tá ligado que a Bíblia, isso aqui é uma outra referência, tá? A Bíblia é extremamente prolixa em tudo que tá lá, entendeu? Você vai ler uma história na Bíblia e ela é dita de várias maneiras a mesma coisa. Fica meio chato de ler porque é interminável. E aí os caras começam a ler a explicação de como é que usa a granada e é assim, você puxa o pino e conta até 3. Nem 4, nem 2. 3. Accepting that thou then proceed to 3. 5 is right out. O Arthur acaba confundindo o 3 com o número 5, mas ainda assim ele joga a granada e acaba com o coelhinho. 1, 2, 5. 3. E eles passam pela caverna e vão procurando até que eles encontram uma parede que fala onde está o cálice sagrado. E o cálice sagrado está no castelo de... The castle of... Porque infelizmente a pessoa que estava escrevendo morreu antes de terminar a frase. Então eles não têm o nome do castelo. Mas eles presumem que é... Aí eu não sei Até que dizer eles são não. atacados por uma besta que vive Esse naquela jogo da caverna. minhoca, não Eles tô são ligado, obrigados a escapar. A besta começa a perseguir eles e quando ela vai matar toda essa trupe, o animador que fazia a besta acaba morrendo do coração e assim a besta morre também, né? Aí é When foda. suddenly, the animator suffered a fatal heart attack. The cartoon peril was no more. A comédia se baseia na quebra de expectativas. Você está esperando que aconteça alguma coisa e o filme te surpreende com outra. E no caso de Monty Python, isso acontece o tempo inteiro, porque é inacreditável que esses caras estão entrando numa caverna, a fera é um coelhinho, o coelhinho mata todo mundo, lá dentro aparece um monstro, mas eles não tinham orçamento, então o monstro é uma grande ilustração boba. E essa ilustração que vai pegar eles acaba morrendo porque o cartunista que estava fazendo elas também tem um infarto e morre. Ou seja, é uma viagem que não é pra todo mundo. Ele quebra sempre as expectativas, você não sabe o que esperar do filme, não dá mesmo, não dá pra você prever pra onde esse filme tá indo. Coisas que vão de 0 a 100 muito rápido. E às vezes essa imprevisibilidade é tão grande que é difícil de você apreciar ela, entendeu? Mas pra quem gosta, é maravilhoso. A gente tá fazendo esse vídeo aqui, ele vai ficar com sei lá quantos minutos de duração, quase 1 hora. Vai ter 50 pessoas assistindo. A gente sabe que ninguém vai ver direito esse vídeo, assim como foi o caso do Blade Runner, que a gente falou, sabendo que ia ter pouca view e tal, mas a gente tá falando que a gente ama, entendeu? A gente gosta disso aqui. Boa. Mas vocês gostam de filme estranho e tal. Tem que fazer pelo que vocês gostam, não é pensando no view. Gostamos, a gente é assim. É incrível. O fato é que esse pessoal evolui um pouco na trama e vai parar ali numa ponte. Mas para passar pela ponte tem que responder 3 perguntas de um mago misterioso. A gente acha que vão ser perguntas realmente difíceis. Mas o Lancelot responde facinho, porque é tipo, qual é o seu nome, qual a sua missão e qual a sua cor favorita. What is your favorite color? Blue. Right, off you go. Mas nem todo mundo consegue passar por essa ponte também. O Sir Galahad, por exemplo, quando chega na hora de responder a cor favorita, ele acaba se confundindo. Então ele é morto. Blue. No. O Robin, achando que as perguntas iam ser fáceis, chega lá cheio de ponta e elegância, mas é uma pergunta difícil, e aí ele acaba se ferrando. I don't know that. E quem também recebe uma pergunta dessas digna do show do milhão é o Rei Arthur. What is the airspeed velocity of an unladen swallow? What do you mean? An African or European swallow? E como o mago não sabe a resposta, ele é morto pelo seu próprio desafio. Huh? I don't know that. Deverdare e Arthur conseguem Muito passar bom. pela ponte e chegam até o castelo, que está dominado novamente por aqueles malditos franceses, que não deixam eles passar, jogam merda neles e eles ficam indignados e pensam, então a gente vai lá voltar pro nosso exército, vamos se reunir, equipar todo mundo e nós vamos invadir esse castelo para pegar o cálice sagrado. Então eles partem correndo que nem cavaleiros malucos em Aí o direção filme ao castelo, acaba. só que nesse momento a polícia aparece e manda prender todo mundo porque eles mataram um historiador famoso. E você que tá vendo o filme fala assim, peraí,
É isso? Não vai ter batalha? Acabou? É isso, acabou aí mesmo. Aí vem 3 minutos de uma musiquinha Muito engraçada bom, e os pô. créditos do filme. Era essa música que Esse eu tava final pensando que é era. anticlimático e desagrada muita gente que queria ver a batalha, queria ver mais uma piada, mas o pessoal que está envolvido na trama, especialmente o Terry Jones, ele comentou sobre o final ser anticlimático e como isso ia ser engraçado, as pessoas esperavam uma coisa e acontecer outra. Aí você pergunta, tá, mas o que tem a ver a polícia, prender a galera, o historiador famoso e tal? Originalmente, o roteiro do filme era para se passar tanto no passado quanto no presente. A piada final seria que eles iam encontrar o cálice sagrado numa loja de antiguidades na Inglaterra moderna. Só que aí eles acabaram mudando o roteiro e só resolveram essa parada da modernidade entrando ali na antiguidade para parar o cerco, entendeu? Não, vocês estão fazendo um crime, não pode matar ninguém, é muita violência, então vai todo mundo pro xilindró. É uma piada anticlimática. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Eu adoro pra ser também. sincero, eu não gosto. Pra mim, o defeito do filme é a parte do historiador e essa parte mais moderna no final, assim. Super entendo quem se incomoda muito com isso. Eu pra adoro. mim é uma ponta solta do filme, mas não é uma coisa que atrapalha a minha experiência, entendeu? Monty Python em Busca do Cálice Sagrado teve um orçamento de $400 mil, mas que poderia ser muito Nossa, menor, muito mas o pouco. pessoal de Monty Python foi atrás de alguns colaboradores diferenciados. Teve até membro do Pink Floyd, Led Zeppelin, várias bandas ajudaram a financiar o filme visando pagar menos imposto de renda. Mas fato é que o filme acabou funcionando com esse valor, mas as bilheterias assim também não foram tão expressivas. O filme possui... Como não foi muito expressiva, pô? 5 milhões, você gastou 400. É o quê? É o... Pô, excelentes eu sou péssimo em avaliações matemática, da mas crítica, é muito tipo bom. uma grande referência desse humor britânico, um estilo muito peculiar que realmente Pelo eu não que eles consigo gastaram, imaginar outro grupo ou outras pessoas que façam algo tão diferente como faz Monty Python. Realmente é uma experiência muito única assistir Em Busca do Cálice Sagrado, porque você não sabe o que vai acontecer. O filme tem umas viagens que são difíceis de você imaginar que alguém pensou nisso, entendeu? Aliás, a produção desse filme inteira foi muito conturbada. O Graham Chapman, que é quem faz o Rei Arthur, estava frequentemente embriagado ou drogado, então era muito difícil lidar com ele no set, ele não conseguia decorar suas falas. É uma produção que realmente toda essa viagem que a gente assiste na tela, ela meio que acontecia na cabeça desses caras. Assim, é uma comédia diferenciada. Você que está acostumado a ver alguns filmes de comédia do Adam Sandler e tal, do Ed Murphy, é muito diferente disso. É muito diferente. Então, assim, eu entendo você assistir e não achar graça. Até porque para achar graça de muitas coisas desse filme, tem que ter uma bagagem de referências e tal, que nem todo mundo vai ter. Porém, se você investir e entender a proposta, pode ser que você goste. Pra gente, Sem Medo de Ser Feliz, é um filme top. É mais ou menos como se o cinema de comédia fosse um funil. Aí lá em cima você tem o filme do Adam Sandler, um filme de entrada. Qualquer um pode botar, pode rir, piada de peido, vai ser divertido e tal. Isso vai descendo e assim, na boquinha do funil tá Monty Python. Na boquinha da garrafa? Na boquinha da garrafa. Você tem que gostar muito de cinema, gostar muito de comédia, procurar... Tem que gostar da comédia britânica, porque a comédia britânica é muito diferente da comédia dos Estados Unidos. Questão de The Office. The Office nasceu lá na Inglaterra também, né? Se eu não me engano. A comédia lá é muito diferente, Mr. Bean e tal, do que aqui, principalmente nos Estados Unidos, eles fazem. Humor diferente, muito aí diferente. você vai se agradar com Monty Python, entendeu? Ou não. Ou não, mas vale a pena assistir porque é um dos grandes filmes de comédia da história. Então, um dia que você não tiver nada pra fazer, bota Monty Python Em Busca do Cálice Sagrado pra assistir. Sim. Então é isso, pessoal. Depois desse vídeo interminável, a gente termina aqui falando que a gente adorou falar sobre Monty Python. A gente é fã desse filme pra caramba, então deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e marca o sininho. E digo mais, Monty Python tem um outro filme que é maravilhoso, que é A Vida de Brian. A Vida de Brian. Vale... Eu sabia, eu já ia comentar sobre ele. Esse filme é incrível. Pra mim, tem que assistir os dois na sequência. Eu assistiria primeiro A Vida de Brian e depois O Cálice Sagrado, que pra mim A Vida de Brian ainda é melhor. A Vida de Brian se passa lá na época que Jesus nasceu. Aí o Brian vive lá na mesma época. Jesus existe. Tipo, Jesus está fazendo seus ensinamentos do morro. E o Brian... Tá acontecendo a história do Brian lá no fundo.
E o Brian também, as pessoas acham que ele é o Messias. E, e o Brian, eu não sou Messias. Cara, é muito bom. A vida de Brian é muito bom, pô. É outra pegada completamente diferente do Cálice Sagrado, que o Cálice Sagrado se passa na Europa e tal. Esse daqui se passa... um dia que se passa em Jerusalém e tal, naqueles cantos. Mano, é incrível, 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 incrível. Pô, é incrível demais. Vale a pena você assistir, então corre lá em algum lugar, sei lá onde é que tá esse filme, mas assista A Vida de Brian. Ou espera que daqui uns 3 anos a gente fala no Piuí. Boa, não assiste. Tem que fazer o vídeo da vida de Brian. A vida de Brian. Oriente Médio, exatamente, se passa no Oriente Médio. Se eu não me engano, tava completo aqui no YouTube. Eu assisti já aqui no YouTube quando tinha. Cara, é muito bom, pô. Heresia. Cara, é muito bom. Eu não estou achando, não sei, parece que não tem mais aqui. Mas era incrível, 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 incrível. O Brian e sua mãe, que é o mesmo cara que eu falei lá no início do vídeo, que sempre interpreta mulheres nos filmes do Monty Python. E é muito foda, pô. É muito foda, é muito foda, é muito foda. Tem só 1h30 de filme, 1h30. Pensei que tinha mais. Bom, mas fica isso, né? Eu vi. Assim, eu adorei o vídeo lá do canal Piuí. Quem puder vai lá dar uma curtida. O link vai estar na descrição. É isso, pessoal. Valeu.